Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou este universo infinito. Damos graças a Ele. Chama a Ele o nome que você quiser, mas Ele é um Deus único, onisciente, onipotente e onipresente. Hoje estamos gravando, pela misericórdia de Deus, no nosso estudo Vida Além da Vida, que é o livro da coletânea do Espírito de André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. O nosso irmão André Luiz é uma espécie de jornalista. A comunicabilidade do mundo espiritual ao mundo material. Nós hoje estamos gravando o último capítulo do livro O Missionário da Luz, que é o terceiro livro. Já gravamos o Nosso Lar completo, Os Mensageiros completo. Estamos terminando o Missionário da Luz. Se você quiser, é só assista todos. E depois você faz um comentário. Ajuda nós a divulgar essa doutrina. Curte. Coloca em outros grupos. Fala do nosso grupo, do nosso estudo. Além desse estudo, nós também do grupo ecumênico do caminho do amor, semente de luz, nós também fazemos o Evangelho no Lar. O estudo do Evangelho no Lar, nós acabamos, já está aí no YouTube. Capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, que é o ponto de vista, o quinto item desse capítulo. Na próxima semana, nessa semana mesmo, nós vamos gravar o sexto item. Aí vamos terminar o capítulo também, passaremos para o capítulo 2. Agradecemos a você, meu irmão, a você, minha irmã, que esteve conosco durante esse tempo. Se você está conosco pela primeira vez, por favor, escreva aí, dá um like, faça um comentário, faça pergunta, dá uma sugestão para nós melhorarmos, porque eu sou deficiente visual, se você não me conhece. Então eu trabalho, procuro, estudo, siga a orientação das pessoas para que eu possa me focalizar melhor. Estudamos, nós procuramos fazer o melhor. Agora, se você pegar o livro, O Missionário da Luz, e estudar na íntegra, você vai aprender ainda muito mais. Porque como estou só, não tem alguém que lê. Então, eu não consigo, já vou fazer 81 anos. Então não tenho já a memória suficiente para gravar tudo, né? Então ela falha um pouquinho. Hoje, o último capítulo, que é o capítulo 20º, o Adeus. Adeus. Não é porque o livro está terminando, não. O Adeus é de Alexandre, aquele ministro que foi o instrutor de André Luiz durante esse tempo. Nesse livro, nós estudamos psicografia, psicofonia, o diálogo, o doutrinador, né? Estudamos sobre obsessão, como doutrinar espírito, como fazer reunião, como permanecer em vigia dentro da reunião. Nós estudamos sobre aborto, mesmo que seja um aborto inconsciente, mas foi um aborto.
E hoje é importante, você conhece, a lembra de Lisa, aquele amigo do Chico, do Chico não, do André Luiz, o filho da nossa irmã Laura, ele é convidado também. Ele e André Luiz, então, vai na despedida do ministro Alexandre. Com certeza é naquele pátio, né, naquele teatro, né, que é feito, que a nossa irmã veneranda fez, que é os bancos, é natural, é feito de relva. Tem fontes verdadeiras, fontes, árvores, jardim, flores, o perfume da natureza, o perfume das flores, domina a assistência. Então tem muito, segundo André Luiz, tem muita gente. André Luiz fala que tem mais de, pela contagem dele, ele fala que tem 15 mulheres. Parece que 56 homens, macho, né? Masculino. 50 e 15 mulheres. Para assistir a despedida. Por quê? Porque terminou o livro? Não. Porque Alexandre, o ministro Alexandre, recebeu um convite para ir para um mundo mais superior. Ele não vai desprezar os nossos irmãos do nosso lado, não. É que ele vai para um mundo superior, aprender mais, para evoluir. Porque a evolução é essa. Nós temos que subir. Estamos nessa vida para evoluir. Então a vida depende de evolução. A reencarnação tem, por exemplo, com certeza, tão cedo, mas não é preciso mais. Alexandre, o ministro Alexandre, com certeza ele não precisa mais reencarnar. Ele só poderá reencarnar em caso de missão. Mas agora a meta é o ponto, agora a meta agora é o mundo mais alto, que é o destino de todos nós. Todos nós estamos aqui, nesse mundo de prova e de expiação no corpo. Aqueles que estão no mundo espiritual, todos estão na tendência de evoluir. Então, acontece o seguinte, uma coisa que acontece nos nossos dias. Por exemplo, quando um espírito vai reencarnar, lembra da nossa irmã Laura? Ela estava preocupada, estava com medo. E eles estavam todos tristes, porque a nossa irmã Laura ia novamente entrar no corpo físico. E é muito perigoso. Segundo Kardec, é a mesma coisa que você está numa estrada larga, maravilhosa, de repente você entra numa floresta. E você não sabe o que vai acontecer. Qual é o perigo que você vai encontrar nessas florestas. Mas quando no funeral, que a família chora, se desespera, no mundo espiritual, lembra de quando a irmã da nossa irmã Laura, que ia voltar para o nosso lar, que se ia desencarnar e voltaria para o nosso lar, ele estava em festa, esperando a chegada dela, porque ela ia assumir, porque era agora que ela toma conta. Então, outra coisa também que me chama a atenção, se Lisa está com o André Luiz, é porque o André Luiz voltou para a casa deles, que o André Luiz vive com eles. Aí então, o nosso irmão, então nós percebemos, meu irmão, que nós precisamos de conhecimento. Porque é o contrário, no encarnar que é a tristeza, porque corremos o perigo de fazer coisas erradas, de acumular karma, problema para nós resolver no futuro. Mas quando nós deixamos o corpo, voltamos para a casa do Pai, no mundo, numa existência, que nós procuramos fazer, andar no caminho, mesmo que vacilante,
Mas quando nós procuramos fazer o bem, quando nós procuramos andar na verdade com todas as dificuldades, já é alguma coisa. Segundo o Mestre Jesus, uma promessa, ele diz, se você permanecer no ensinamento do Evangelho, eu ressuscitarei, eu receberei você no último dia. Nós temos a história aí de receber Adolfo Bezerra de Menezes, receber André Luiz, ou até o amiguinho do Chico, né, o Jorge. E Chico fala que o próprio Jesus veio, retirou ele do corpo e levou ele para o plano espiritual. Porque Jesus, esse Jesus que a igreja fala que vai voltar, é falso. Eu acho que os nossos irmãos evangélicos protestantes, que se preocupam tanto com a volta de Jesus, inclusive tem um vídeo na internet, no Facebook, né, de um pregador que fala, olha, Jesus está voltando, e se ele voltar agora? Meu irmão, você que gravou esse vídeo, se Jesus realmente fosse voltar novamente, o mais prejudicado seria você. Porque você se preocupa com a volta de Jesus. Você, meu irmão, que se preocupa com a volta de Jesus, que espera Jesus voltar, eu acho que você deveria ter uma nova meta. Você deveria se preocupar de ir ao encontro de Jesus, porque o Senhor Jesus disse, santifica na verdade e vamos daqui. Você compreende? Jesus fala o contrário. É nós que temos que ir ao encontro dele. Mas quem disse que tem que aceitar Jesus, se ele diz que ninguém aceitou ele, ele que foi que nos aceitou, e a igreja muda, diz que não, é nós que temos que aceitar ele, está sempre na contramão, né? Mas lembra de uma coisa, os nossos irmãos estão tristes, mas isso é idolatria. Quando nós vamos no funeral, meu irmão, você que conhece a verdade, nós sabemos que a separação é dolorida. Mas lembramos de uma coisa, quando um familiar está enfermo, uma família me procurou, porque uma da familiar estava em estado de coma. E a irmã dela começou a sonhar com ela, ela pedindo, por favor, me deixe em paz. Eu preciso que vocês me ajudem. Então ela me procurou, disse, seu Francisco, e que ajuda ela precisa? Minha irmã, raciocina. Vocês não estão deixando ela ir embora. Ela venceu o tempo na terra. Agora que está segurando ela no corpo é vocês. No livro Missionário da Luz, daquele desencarne, né? Daquele irmão que não conseguia desencarnar. Então, o nosso irmão veio procurar Alexandre, para Alexandre ajudar ele. Quando Alexandre chegou, examinou e disse, olha, esse espírito não tem mais condição. A única solução é o desencarne. Mas ele não desencarna. Aí Alexandre disse, vamos dar um passe nele para dar uma melhor. Vamos dar um passe nele para dar uma melhora nele instantânea. Sabe quando uma pessoa está muito ruim, de repente fica bom? Aí o médico fala, olha, ele teve uma melhoria. Aí a família dá graças a Deus, né? Graças a Deus. Então fizeram um passe magnético e ele melhorou. Tudo voltou normal, a pressão voltou normal, a febre passou. E ele ficou em paz. Aí o médico disse para os familiares, olha, pode ir para sua casa agora, ele está bem melhor agora, ele passou, o perigo passou. Vai descansar, qualquer novidade eu chamo vocês. Então André Luiz percebe que de cada um daqueles familiares saía um fio de cinza que envolvia aquele moribundo. E quando ele ia saindo, aquele fio ia se soltando, até que soltou o último fio. Quando se soltou, então, Alexandre disse, agora é hora, vamos retirar ele do corpo. Então retirou ele do corpo. Aí conseguiu desencarnar ele. Então esse é o nosso problema. Nós sentimos a separação, mas nós não somos daqui, nós somos lá. É muito egoísmo quando uma pessoa está doente, em estado terminal, e os encarnados
ora, pede para ele ficar, permanecer doente. Isso é egoísmo. A enfermidade é a libertação, é a abertura da porta da eternidade para o mundo melhor, minha irmã. Você, irmão evangélico, conhecedor da Bíblia, leia capítulo 12, versículo 6 de Eclesiastes. Morre o corpo material, volta para o corpo, porque o corpo está ordenado a morrer uma vez só, o corpo físico. Mas o espírito volta para Deus, para a vida certa. Lá é a nossa vida verdadeira. Aí André Alexandre percebe, né, a tristeza no rosto dos irmãos. Aí ele percebe, André Luiz começa a pensar, mas por que ele vai nos deixar? O que nós vamos fazer sem ele agora? Esse tempo que passou com ele, aprendeu tanta coisa. Então Alexandre aproxima de André. André, tenha cuidado com o seu pensamento. André, antes de eu ser chamado para ir para o mundo mais alto, alguém foi escolhido para me substituir, para tomar o meu lugar. Ninguém é insubstituível. Existe outro que faz as mesmas coisas. Agora, eu preciso ser liberado, deixa de egoletismo. Eu preciso evoluir, eu preciso crescer, eu preciso aprender mais. O que eu aprender lá, eu virei ensinar para vocês. Você compreende? É isso que nós não percebemos. Então, minha irmã, quando o enfermo, quando nós orarmos, espírita pelo menos, tem que pensar assim. Nunca oramos para a cura. Senhor, se é da sua vontade, se é probabilidade de ele ter uma moratória de vida. Percebe? Chico mesmo diz que teve 6 moratórias. 6 vezes era para ele desencarnar, mas os irmãos começaram a orar, o plano espiritual deu a ele alguns anos de vida. Lembra do nosso livro, Os Mensageiros? Aquele senhor que precisava de 6 meses de vida para resolver um problema que tinha ficado mal resolvido. Então o familiar veio a Alexandre e pediu ajuda. Alexandre chamou o irmão Francisco, que tinha uma equipe que fazia essa. No mundo espiritual, cada um tem a sua finalidade, né? O irmão tinha essa técnica, né? Então ele foi e retirou um irmão que dormia, que ainda estava no corpo encarnado, porque aquele irmão precisava da energia de um encarnado. E ele então deu um passe, fala assim que ele deu um passe de 1/4 de hora, que é 15 minutos, né? Aí diz, tudo bem, esses 15 minutos de energia, de fluido vital, ele viverá por 6 meses, nada mais. Ele tem que conseguir vencer essa dificuldade nesses 6 meses. Você, minha irmã, você, meu irmão, que está dormindo o sono da ignorância, você sabe quanto tempo ainda existe para você nessa terra? Você não é daqui, não. Esse reino que você luta, que você trabalha para conquistar, ele não vai passar do túmulo. A riqueza, todos os bens materiais, ele não vai no caixão. Ele não vai enterrado junto com você, não. Tudo que é seu, que você fala que é meu, não será mais teu. Outros receberão. Pessoas que jamais se preocuparam com você vão fazer parte desse esforço, dessas lutas, desse sofrimento que você estiver. Você perdeu tempo lutando para construir um mundo que é perecível. E às vezes esquecendo do mundo que é eterno. Porque o mundo espiritual é o mundo eterno. Por isso, então, André Luiz agora irá ser substituído por outro. Nós convidamos a você, que participou conosco até agora, está conosco no próximo livro. Agora nós vamos para o 4º livro, que é Obreiro da Vida Eterna. Na próxima semana, nós vamos fazer a introdução desse livro. Vai ser uma nova etapa.
Quem já leu esse livro sabe que nesse livro tem 5 desencarnações. Vamos trabalhar o procedimento de desencarnação. Porque no Missionário da Luz nós aprendemos sobre reunião espiritual, né? Estudamos sobre mediunidade. Agora nós vamos estudar nos Obreiros da Vida Eterna o desencarne. É muito importante para nós que não sabemos desencarnar, né? Nós apegamos tanto no corpo que sofremos por causa disso. Mas nós temos que seguir Paulo. Lembra de Paulo? Que quando o soldado ia decapitar ele ficou esperando o golpe e o golpe não se sucedia. Aí ele olha para o soldado está com a espada levantada e tremendo, chorando. Aí Paulo fala, por que você não cumpre a sua ordem? Você não recebeu ordem para me decapitar? Cumpra a sua ordem. Cumpra o seu dever. Aí ele disse, Senhor, eu estou com pena de você. Aí Paulo diz, pena de mim, meu irmão? Você deve ter pena de você. Eu venci a carreira. Eu cheguei no final da corrida. Eu já ganhei a coroa. Guardei a minha fé. E nessa fé estou voltando para casa. Minha irmã, meu irmão, se o teu familiar, se você tem certeza que ganhou a coroa, que guardou a fé, e que você vai voltar para a casa do Pai, minha irmã, fica em paz. Agradeça a Deus. Convido a você que nos assiste, talvez não assiste, nós também temos outros trabalhos na internet, principalmente agora, né? Nós temos o 7 Passos, canal dos deficientes físicos do GK, 7 Passos para a Vida Melhor, que tem o livro básico da nossa doutrina. É 7 Passos para Renascer para uma Vida Melhor. É um pequeno livro que conta a doutrina do nosso grupo ecumênico do caminho do amor semente de Deus. Nós temos também agora o estudo do Evangelho no Lar. Já gravamos o 8º estudo do Evangelho no Lar. Na próxima semana vamos gravar o 6º item e vamos terminar o 2º capítulo. Aí vamos passar para o capítulo 3 do Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Contamos com você. Se você ainda não assistiu, assista, dá um like, faça um comentário. Ajuda nós a propagar essa doutrina. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Eu sou Francisco Pedro. Eu sou um administrador deste grupo. Desejo a você, aonde você se encontra, em qualquer lugar do planeta Terra, muita paz, muita luz. Saudações, paz, luz e liberdade.